Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Uma viagem para conhecer a história dos povos que habitavam o Brasil muito antes da chegada dos portugueses. Vamos explorar como eles viviam, de onde vieram, seus costumes, tudo isso com base nas informações que temos hoje. Então, para começar, vamos direto à pergunta que guia toda essa nossa análise. Afinal, quem eram essas pessoas que ocupavam esse território imenso que hoje a gente chama de Brasil? E para entender quem eles eram, o primeiro passo é descobrir de onde vieram. E essa busca, olha, nos leva milhares e milhares de anos para o passado. Esse mapa aqui mostra a teoria mais aceita hoje em dia sobre a origem dos povos indígenas na América. A ideia é que grupos de caçadores-coletores vieram da Ásia, atravessando o Estreito de Bering lá na Era do Gelo, numa época em que uma ponte de terra e gelo conectava os dois continentes. Mas, olha, é super importante a gente ter em mente que isso é uma hipótese. Sabe, é a explicação mais forte que os cientistas têm, apoiada por várias evidências, como semelhanças físicas, que sugerem essa origem asiática, mas a ciência continua investigando essa história fascinante. Ok, deixando um pouco as origens de lado, como era o dia a dia desses povos? Vamos ver agora como a vida deles era totalmente conectada com a terra, com os ciclos da natureza. Muitas dessas tribos eram nômades. O que isso quer dizer? Que elas não tinham uma casa fixa. Estavam sempre se movendo, procurando o melhor lugar para caçar, pescar, encontrar terras férteis. Mas é bom lembrar que outras tribos, sim, desenvolviam uma vida mais fixa, mais sedentária. E isso se reflete de um jeito brilhante nos costumes. Eles acordavam com o sol, por exemplo, e um hábito que, olha só, foi adotado pelos brasileiros, tomar banho todos os dias, algo que não era nada comum para os europeus daquela época. À noite, por outro lado, era vista com mais cautela, por isso sempre tinha uma fogueira acesa no meio da aldeia. A sobrevivência dependia totalmente da habilidade de cada um. A caça com arco e flecha, por exemplo, era uma arte. Era essencial para garantir o sustento de todo mundo, complementando a coleta de frutas e o cultivo de alimentos importantíssimos, como a mandioca. Mas a vida não era solitária, muito pelo contrário. Eles viviam em comunidades super organizadas. Vamos entrar agora no coração dessas aldeias para entender como era essa vida em conjunto. Essa estrutura impressionante é uma taba. Era a casa da maioria das tribos. Pensa numa construção única, gigante, que abrigava várias famílias juntas. Era ali o centro da vida social da aldeia. E não era uma casinha não. Imagina só, uma única taba podia abrigar mais de 100 pessoas. Pensa na organização social que era necessária para tanta gente, tantas famílias diferentes viverem em harmonia debaixo do mesmo teto. É realmente impressionante. E a vida na taba era super movimentada, cheia de eventos sociais, tinha festa para celebrar nascimentos, casamentos, momentos importantes. Jogos, corridas, disputas de arco e flecha, tudo isso era comum e fortalecia os laços e as habilidades do grupo. E existia até um pequeno comércio de troca com as tribos vizinhas. E como essa sociedade se organizava? Quem mandava? Quem tomava as decisões? Vamos olhar agora para a estrutura de liderança e para o papel da guerra nessas comunidades. A liderança era dividida em duas figuras principais. De um lado, o cacique, que era o chefe político, o cara que organizava as atividades do dia a dia da tribo. E do outro, o pajé, que era o líder religioso, o curandeiro que conhecia todos os segredos das ervas e conduzia os rituais. E a guerra? Bom, a guerra também era uma parte central da vida de muitas tribos. A fonte descreve esses povos como extremamente guerreiros. Desde pequenos, os meninos já eram preparados para os conflitos entre grupos rivais. Era uma realidade comum e até valorizada socialmente. Para a gente fechar, vamos fazer um jogo rápido para separar o que é fato do que é ficção quando se fala dos povos indígenas. Primeira pergunta: existia um rei que governava todas as tribos, tipo como na Europa? Falso. Como a gente viu, cada aldeia tinha seu próprio líder, o cacique. Não existia um poder central, uma monarquia que unisse todas as diferentes tribos. Próxima pergunta, só para reforçar um ponto importante. A guerra era algo fundamental na cultura deles? Sim, verdadeiro. O material que a gente analisou deixa bem claro que os conflitos eram uma realidade constante e uma atividade de muito valor cultural e social para esses povos. E tudo isso nos leva à pergunta final. O que vimos aqui é só uma pequena janela para um mundo imensamente complexo e diverso. A grande questão que fica é: o que mais ainda existe para a gente descobrir sobre os primeiros habitantes do Brasil?